Quero meditar no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 4, verso de 1 a 7. É um texto que você conhece. Se não conhece o texto, se não lembra de memória, você pode ser que já tenha ouvido a história. A história é uma história bem conhecida. A viúva que recebe de Deus a multiplicação do azeite. A multiplicação do azeite da viúva, é assim que você conhece? É um texto bem conhecido. Antes de ler esse texto para nossa edificação, quero lembrar a você que a providência de Deus, ela sempre existiu em favor dos homens. O cuidado de Deus sempre veio. Há ações abençoadoras de Deus que vêm sobre a vida de justos e de ímpios. Quando Deus criou o mundo, antes de criar o homem, antes de colocar no mundo criado o ser humano, formado à sua imagem e semelhança, Ele providenciou no mundo criado todo o cuidado que o homem precisava para sobreviver, para viver bem, para ver a sua descendência se multiplicar. Já criou o homem e mulher com possibilidade de encher a terra. Já criou o jardim do Éden. Nele, alimento que pode nutrir o corpo humano em todas as suas necessidades. De todas as árvores do jardim comerás livremente. Nessas árvores, nessas folhas, nesses frutos, o nutrir do organismo, o sustento da vida. O jardim do Éden é a água, fonte de água cristalina, com certeza. Ar para respirar. Sol que chegava durante o dia, lua e estrelas à noite. Tudo preparado para assistir o ser humano na sua necessidade. Deus é providente. Quando Ele pensa a nossa sobrevivência, quando Ele pensa a nossa necessidade. Desde a criação de tudo. Depois o ser humano segue com as suas necessidades. E Deus continua suprindo dia a dia. Então a nossa reflexão bíblica é vivendo pela providência de Deus. Vivendo pela providência divina. Todo ser humano vive por providência divina. Tenha ele esse entendimento ou não. Venha dele esse reconhecimento ou não. Se movemos e existimos, diz Paulo em Atos 17. No Areópago. No meio dos pensadores gregos. Se movemos e existimos é porque Deus existe. Sustenta a nossa vida. Providencia o suprir das nossas necessidades. Seja em que área for. Física, emocional, psicológica, espiritual. Na família, no trabalho, na vida, na cidade. No relacionamento. No vencer das lutas, dos desafios. No realizar de sonhos e projetos. Sempre há necessidade. Deus está atento àquilo que a gente precisa para viver cada momento da nossa história. E aqui há um caso de uma viúva que passa por uma grande necessidade. Nós vamos ler o texto, você vai se lembrar. Quando Deus providencia o multiplicar do azeite da viúva. 2 Reis, capítulo 4, verso de 1 a 7. Deus vai usar do profeta Eliseu, o homem de Deus, para mover o seu agir, para realizar o seu propósito de socorro, de providência na vida desta mulher. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra
fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e seus filhos, e lhe encheu, e lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Que Deus acrescente graça ao nosso coração, na reflexão que trazemos da sua palavra. Vivendo pela providência divina, pela ação providente de Deus. Uma mulher viúva, que perdeu o seu marido, que era um daqueles que serviam a casa dos profetas de Israel. Um homem de Deus, diz ela, meu marido, homem de Deus, teu servo. Homem que confiava no Senhor, homem que buscava o Senhor, homem que adorava o Senhor, homem que se dirigia ao templo, para expressar a sua gratidão e a sua confiança em Deus. Homem de Deus, morreu. E a morte deste homem a tornou viúva, e na sua viuvez, junto à cidade, junto às circunstâncias, muitas necessidades. Tantas necessidades que ela menciona: o credor me está à porta. Ele veio cobrar a minha dívida. Possivelmente essa mulher, perdendo o esposo, o provedor do sustento da casa, não tinha dinheiro suficiente para as compras, para honrar dos compromissos financeiros, na criação do filho, na alimentação do filho. Na sua viuvez, agora enfrenta dificuldades econômicas grandes, graves. Não aconteceu nada de extraordinário. Uma mulher que perde o marido, isso acontece todo dia. E ela perdeu o marido. E por isso está vivendo necessidades. Judeus e leis de Deus junto aos judeus chamam muito a atenção do povo para a necessidade da viúva e do órfão, pelas circunstâncias que podem vir. E essa mulher estava nessa dificuldade aí. A mulher viúva, com dificuldades para dar sustento à família, que tem que pegar emprestado com as pessoas dinheiro, e que não teve como pagar. E o texto diz que o credor está à porta, bate à minha porta. Ele já sabe que eu não tenho dinheiro, eu já falei, já anunciei muitas vezes. E ele quer então levar os meus filhos como servos, como escravos. Muito comum no tempo dessa viúva, no tempo de Eliseu, muito comum no tempo bíblico. Você não tem como pagar uma conta, no contrato já diz: você vai pagar com filhos e filhas que serão servos da minha casa, até que você possa quitar a sua dívida. Hoje, para alguém entrar na nossa casa, precisa de um mandato judicial, senão você pode barrar a entrada até da polícia. Onde está o mandato? Não tem mandato, então você não pode entrar. Nos dias dessa viúva, não. Se ele tem uma conta para receber, se está declarado que ela não pode pagar, e ele tem o direito de tomar-lhes os filhos como servos, ele pode chegar na casa, não precisa de soldado, não precisa de força imperial nenhuma, não precisa de mandato de nenhum juiz. Ele pode chegar apenas com a dívida, não paga, entrar na casa dessa mulher, a qualquer horário, de dia ou de noite, tomar os filhos e levá-los embora como escravos, como garantia de pagamento da dívida. Imagine você, essa mulher, na preocupação que ela tinha, não apenas com a conta que ela não podia pagar, mas uma outra maior. A qualquer momento,
O meu credor pode invadir a minha casa e pode levar embora os meus filhos. Você imaginou se uma mãe dessa dorme à noite? Se ela não encosta pelo menos uma mesa na porta de entrada da casa, para quando chegar o credor, pelo menos empurrar e ela ouvir o barulho da mesa. Ela ia deitar, e ela não sabia se ela ia amanhecer com as crianças em casa, com os filhos, que ela com certeza amava. Como você ama os seus, eu, as minhas. E nós, os nossos filhos e filhas. A necessidade dessa mulher está gerando a possibilidade de uma perda maior. Ver ser retirado dela, por direito, os filhos. Ser levados embora. Às vezes para nunca mais voltar. Quando nossos filhos ou filhas saem à noite e começam a demorar, e a gente passa a não dormir ou acorda e vê que eles não estão ainda em casa, na cama, e nós voltamos para tentar dormir, normalmente nós não conseguimos, até que o barulho da maçaneta, que entrega para nós que o filho ou a filha chegou, dê para o nosso coração o descanso de que agora nós podemos dormir em paz. Porque aqueles que estavam fora, estão de volta a casa. Se o atraso, se a demora de um filho e de uma filha já nos rouba o sono, imagine a possibilidade de alguém vir e levá-los para nunca mais você ver. Essa era a situação dessa viúva. Essa é a necessidade que ela vivia. Pagar a conta para ter certeza que os seus filhos vão ficar. Que a paz, que a segurança, que a tranquilidade vai voltar para o seu coração. Que ela não vai ficar pensando quando será que o credor vai vir para levá-los. Em que momento? Durante o dia? Durante a noite? Durante a madrugada? Porque ela sabia que era isso que poderia acontecer. Então nós temos essa mulher viúva vivendo essa necessidade. Não porque algo extraordinário aconteceu, porque algo comum à vida acontece. O marido faleceu. Há viúvas na nossa igreja, há viúvas no nosso condomínio, há viúvas na nossa rua, há viúvas na nossa cidade. A viuvez não é um extraordinário na vida de ninguém. Que ela poderia dizer, aconteceu comigo algo que não acontece com ninguém. Eu fiquei. Não, aconteceu algo comum à vida. As necessidades que nós vivemos surgem por acontecimentos comuns à vida. Corriqueiros. Não são extraordinários. Às vezes acontece extraordinário. Uma inundação que vem, que a gente não esperava, que de repente leva tudo da família. Mas normalmente, nossas necessidades são do dia a dia. A água que mata a sede, o pão que precisa estar na mesa, a força para o trabalho, a oportunidade do trabalho, o sossego para o coração e para a alma por saber que o filho, que a filha está bem. A saúde, para poder trabalhar, para poder tocar a vida, enfrentar os desafios. Coisas comuns à vida sua e minha. E que acontecem a homens e a mulheres de fé. Alguns dizem que não pode acontecer. Homens de Deus, mulheres de Deus não vivem necessidade. Qual ser humano não vive necessidade? O rei Davi, sendo rei, tendo recursos reais, tendo exército, tendo governo eficaz, produtivo, viveu necessidades. Eu e você vivemos necessidades. Todo ser humano vive. Todo ser humano está então à mercê da providência de Deus. Às vezes a gente acha que a gente tem os recursos. Às vezes a gente acha que a gente encontra os recursos. Às vezes a gente acredita que está tudo no nosso controle, que a gente vai conseguir trazer o suficiente para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso trabalho, em todos os projetos, em todos os desafios. Mas todo dia, se você for sincero, você vai perceber que aconteceu alguma coisa que estava fora da sua possibilidade.
providenciar, prover. Que houve um Deus que agiu. Agiu com bondade, agiu com misericórdia, agiu com fidelidade. Todo dia nós precisamos de perdão. E quem pode alcançar perdão por si mesmo? Ninguém. Precisamos do perdão de Deus, que nos purifica de todo pecado. Graça que se manifesta em Cristo. Agir de Deus em nosso favor para suprir a nossa necessidade de alma. Todo dia. Então acontece com homens e mulheres de Deus. Com homens e mulheres de fé. Faz parte da vida humana. E aonde há necessidade, há providência de Deus para nós. Essa mulher, ela vai procurar o profeta. Quem sabe ela tem em mente o que Davi mesmo disse no Salmo 37, no versículo 25. Fui jovem, hoje sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. Aí ela vai atrás de Eliseu, o homem de Deus, aquele que representa o Senhor na terra junto aos judeus, e vai buscar do homem de Deus uma palavra para a sua vida, para o seu coração, para a sua necessidade. Ela bate a porta do profeta, ela fala do seu problema, da sua preocupação, da sua luta. E ela quer saber dele, o que eu faço? Nesse texto não se menciona isso, mas ela poderia ter citado, Davi mesmo disse, nunca vi, na minha juventude ou agora na velhice, um justo desamparado, nem a sua descendência mendigando o pão. Essa é a nossa situação lá em casa. O que eu faço? Eliseu vai apontar a providência de Deus, a providência divina. E ele vai começar dizendo que o socorro de Deus vem a partir daquilo que já existe. A partir daquilo que ela tem em casa. Ele então vai perguntar, o que você tem em casa? A primeira resposta dela, tua serva não tem nada em casa. Mas parece que ela dá essa resposta de pronto. E aí ela se lembra, se não, uma botija de azeite. Então nós podemos parar e refletir, se ela fosse pensar um pouco mais, ela poderia dizer mais coisas. Por exemplo, tem uma casa. Muitos não têm onde se abrigar, onde abrigar os filhos. Devia ter cama, devia ter roupa, devia ter cobertor para acolher do frio. Todas essas coisas ela tem. Ela tem em casa. Ela tem também uma botija de azeite. O agir de Deus vai ser a partir de quê? Daquilo que ela tem. A providência de Deus surge em razão daquilo que já existe. Então ele vai dizer, vai até as suas vizinhas, manda os seus filhos lá, manda buscar vasilhas. Traga todas as vasilhas. E depois começa a deitar nessas vasilhas vazias o azeite que você tem na sua botija em casa. E ela começa a deitar o azeite nas vasilhas que estavam vazias. E aqui vai uma dica para você. A providência de Deus pode vir através dos seus vizinhos, dos seus irmãos em Cristo. Porque foi eles que arrumaram vasilhas. Se essa irmã, se essa mulher viúva não tivesse um convívio muito bom com a sua vizinhança, quando a criança chegasse lá ou ela para bater a porta, né, para pedir uma vasilha, qual a resposta que ela teria? De jeito nenhum. Quando eu precisei de um pouquinho de pó, quando eu precisei de um pouquinho de compreensão, quando eu te pedi para me ajudar em alguma coisa que era simples, você não fez. Ah, não te ajudo não. Você é sempre muito carrancuda, muito brigona. Vai bater em outra porta. Nós vemos que ela foi ajudada, muitas vasilhas chegaram. Então nós temos que estar atentos com o cuidado que nós damos às pessoas, com o trato, com a maneira como nós lidamos com elas quando elas estão na sua dificuldade, ou quando elas batem a nossa porta, ou quando nós vamos fazer uma reclamação, que façamos com toda delicadeza, com toda educação, com todo o amor necessário.
que a Bíblia pede de nós como cristãos, até nas reclamações, até na briga pelos nossos direitos. Às vezes não vale a pena adquirir um direito e arrumar uma briga, uma confusão, por pouca coisa ou por nada. Deus levanta auxílio da vizinhança. Com certeza, aqueles que emprestaram vasilha viam nessa mulher uma mulher que merecia ajuda, merecia socorro, merecia auxílio, merecia uma vasilha, nem que fosse vazia, merecia. Nosso procedimento, nosso relacionamento nos ajuda no agir de Deus que supre a nossa necessidade daqui a pouco. E ela começa a deitar, quando termina as vasilhas, o que acontece? Para também o azeite ser multiplicado. Providência de Deus que vem a partir daquilo que já existe. Quantas vezes na nossa vida, né, nós vivemos necessidades, nós vivemos preocupações, nós vivemos tribulações, nós caminhamos no desejo de realizações e projetos, e, em razão disso, as necessidades vêm para nós. E Deus usa um irmão, uma irmã, um vizinho, uma amiga, usa algo que existe na nossa casa, na vida dos nossos filhos, na vida do nosso cônjuge, na vida do nosso pai, na vida da nossa mãe, na vida dos nossos irmãos, para nos socorrer. E quando buscamos ajuda, encontramos um sim de pronto. Porque a pessoa tem esse carinho, tem esse sentimento, né, de bondade, de misericórdia com a gente. Muito da providência de Deus já vem a partir daquilo que a gente tem. Às vezes a gente não vê. Às vezes a gente não espera. Essa viúva jamais esperava que ela podia deitar o azeite e o azeite ia ser multiplicado. Um homem de Deus precisava dizer para ela que Deus podia fazer essas coisas. A partir daquilo que tem, ele promoveu o que não tem. A partir daquilo que já existia, ele trazer à existência o que não existe, mas que abençoa, que ajuda, que socorre, que supre, que assiste, que resolve o problema, que traz solução para a dor, para a preocupação, que possibilita o realizado do sonho, do projeto, que você já trazia, mas que via dificuldades, limitações. Então o nosso Deus trabalha, Ele trabalha a partir daquilo que já tem. Já existe na nossa casa, já existe na igreja, já existe na nossa vizinhança. Deus já providenciou algumas coisas. A partir dessas coisas Ele começa a prover aquilo que a gente precisa. Então essa mulher vai ver isso aí. Providência de Deus diante da nossa necessidade. A partir daquilo que você tem e que Deus vai tomar. Quando Ele precisou multiplicar pães e peixes para alimentar uma multidão, Ele começou a partir daquilo que existia, 5 pães e 2 peixinhos. Uma multidão se alimentou de pães e de peixes até se fartar, e sobrou 12 cestos de pães. Mas começou a partir daquilo que já se tinha. Na mão de um adolescente, que tinha levado o próprio lanche, no cuidado dele ou no cuidado da sua mãe, que falou, você vai lá, pode demorar, é longe, leva o seu lanche. 5.000 pessoas, contando homens, não contando mulheres e crianças, foram alimentados por esses poucos pães e peixes. Mas Deus, em Cristo, deu graças a Deus, o Pai, e mandou servir. E todos comeram, e se fartaram, de pães e de peixes com sobra de 12 cestos. Um para cada discípulo carregar, para não se esquecer do agir providente de Deus em meio às circunstâncias. Quando precisou de calmaria no mar da Galileia, nas 2 tempestades que os discípulos enfrentaram no tempo do ministério de Cristo, em uma ele veio andando sobre as águas.
botou o pé no barco, a bonança se fez. Em outra, ele ergueu a sua voz e ordenou ao vento e ao mar, e o vento e o mar lhe obedeceu. E eles seguiram em segurança na viagem, no rumo, na viagem, para onde eles iam. Seguiram com segurança. Providência de Deus. Agir de Deus em favor do ser humano. No tempo da sua dor, no tempo da sua aflição, no tempo da sua necessidade. Agora é o tempo de Deus para ajudar essa viúva. Multiplicando o azeite. Partindo daquilo que existe em casa. Terceiro ponto. A providência de Deus é para o presente e para o futuro. Aí vocês vão se lembrar de uma meditação que eu fiz aqui na última ceia matinal, no mês passado. A mulher vai até o homem de Deus. Conta sobre a providência de Deus na multiplicação do azeite. As vasilhas estão todas cheias. O azeite está lá em casa. E o homem de Deus vai dizer, então agora você vende o azeite, paga a tua conta. E vive do resto. Há suficiência para a necessidade presente. Há suficiência para as necessidades futuras. Vive do resto. Quando nós pensamos em azeite hoje, nós pensamos naquele elemento que usamos para usar na cozinha, temperar salada, temperar comida. O azeite, no tempo de Cristo, no tempo do profeta Eliseu, tem muito mais valor do que apenas para tempero. É elemento que produz luz. As casas, as ruas, as vilas eram iluminadas com o recurso do azeite. Não aquele de primeira linha, mas aquele azeite que ia saindo nas últimas prensas. Um elemento de um custo econômico muito alto. Toda cidade precisava ter luz. Toda casa precisava ter luz. Era um elemento usado na medicina. Trato com feridas, trato com úlceras, trato com algumas situações, circunstâncias de enfermidade física. Azeite. Remédio. Vocês sabem o custo de um remédio. Essa mulher tinha uma preciosidade em casa. Tinha luz e tinha remédio. E tinha azeite para salada e para comida. O que também faz muito bem. Mas vocês perceberam como que Deus assistiu essa mulher? Por que era importante a multiplicação do azeite? Por que o profeta perguntou o que ela tinha em casa e a resposta foi uma botija de azeite, mais nada. Ali estava a riqueza. Deus multiplicou os recursos. Ela pôde pagar a conta. Não vai mais ter o credor à porta. Não vai mais dormir preocupada, pensando, é hoje que ele vem e leva embora os meus filhos. Olha o descanso para essa mulher, para o coração, para a alma dela. Olha o sono tranquilo voltando. Olha a noite de paz retornando para a sua vida, para a sua história. Quantas noites será que ela ficou preocupada, sem dormir, angustiada? Quantos dias? Pensando, pode ser agora, pode ser hoje. Vou perder os meus filhos. Vão levar de mim o que eu tenho de mais precioso, porque meu marido já morreu. Então, o nosso Deus é o Deus que supre a necessidade presente, é o Deus que supre a necessidade do futuro. Não andeis ansiosos de coisa alguma, quanto ao que é a vez de comer ou beber, ou quanto que é a vez de vestir.
Não é assim, Ney, o versículo que nós estamos aprendendo? Não é a vida mais que o alimento? Não é o corpo mais que a veste? Olhai os passarinhos, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, porém, no entanto, o Pai Celestial vos dá de comer todo dia. Olhai para as flores do campo, não tecem, mas se veste mais esplendorosamente, com maior beleza do que até Salomão em toda a sua riqueza, em todo o seu governo. Se Deus olha assim a flor, se Deus olha assim os pássaros, quanto mais há de olhar por vós, homens e mulheres, coroas da sua criação, filhos e filhas amadas do Senhor, a quem ele chama às vezes de a menina dos olhos. A providência de Deus para o presente e para o futuro. Um pastor de uma igreja americana chamada Igreja Tabernáculo do Todo-Poderoso. Não sei dizer isso aí em inglês, mas o nome é em inglês lá. Com certeza, né? O pastor estava no gabinete, teve que se estender um pouco mais nos seus estudos, foi ligar para sua esposa. Pegou o telefone, ligou, chamava, ela não atendia. Ele deixou o telefone, continuou se conduzindo nos seus apontamentos. Passado um tempo, ligou para avisar que você estava quase indo para casa, mas que já havia se atrasado, né? E ligou e ela atendeu. E ele comentou com ela, falou, olha, liguei, você não me atendeu. Falou, não ouvi o telefone tocar. Ele foi para casa. No outro dia ele voltou ao gabinete. No final de semana ele recebeu uma ligação. O senhor ligou para mim. Ligou à noite. Estava querendo falar comigo. O que o senhor quer? Era um senhor. Ele disse, quando foi? Ah, foi tal noite, tal horário. Ele identificou que era a chamada que ele pensou que tinha feito para a esposa, deve ter mexido, mudado algum número e não foi. Então ele já percebeu que foi um engano e disse, Senhor, me perdoa. Eu estava querendo ligar para minha esposa, nem havia percebido que tinha digitado o número errado. Mas chamou e ninguém atendeu. Mas o Senhor me perdoa porque foi sem querer. Ele falou, eu não tenho que perdoar. Estava na minha casa, estava sozinho, estava passando por um tempo difícil, estava pronto a cometer um suicídio na minha vida. O telefone tocou. Quando eu olhei para o telefone, estava escrito Tabernáculo do Todo-Poderoso. Eu temi. Eu não atendi. Mas também não me suicidei. Ao agir de Deus, a providência de Deus, que age a partir da gente, que age em favor da gente, em situações e em circunstâncias que a gente ainda desconhece. Mas que ele já tomou a iniciativa de fazer. Porque esse é o propósito que ele tem, ser providente diante da nossa necessidade. Essa viúva foi contemplada na sua necessidade. Você também já foi, eu já fui, e vamos continuar sendo. Porque o agir de Deus é o agir que nos surpreende. É o agir que vem ao encontro da nossa luta, da nossa dor, da nossa preocupação, da nossa aflição. É o que vem gerar possibilidades para a realização dos nossos sonhos. É o que vem nos ajudar nos tempos difíceis. É o que vem acalmar a tempestade, bravia do mar da nossa existência. É o que vem trazer paz para a nossa alma, para a gente ter um sono gostoso. Numa noite escura de alma. A providência de Deus. Que começa a partir daquilo que Ele já fez. Porque Ele já sabe o que a gente vai passar. Ele já sabe o que a gente vai enfrentar. Então Ele já criou um ponto onde Ele pode pegar para fazer mais. Para realizar mais. A providência é para suprir a necessidade de hoje. Mas para garantir para mim e para você que a necessidade de amanhã também está garantida. Porque se é de perda, nós temos consolo.
Se é de solidão, ele vai trazer uma pessoa amiga. Se é financeiro, ele vai levantar um recurso, vai prover possibilidade de recurso. Se é de luta, ele vai dar força para vencer as lutas. Ele tem que transpor um obstáculo, ele vai nos capacitar para transpor. Porque é Ele que nos fortalece. É Ele que nos ajuda. É Ele que nos socorre. É Ele para o qual não há impossíveis. Embora exista impossível para mim e para você, não há impossível para o meu Deus. E Ele age em nosso favor. E Ele vem com a sua providência para nos assistir. Essa viúva pôde contemplar o agir de Deus. Nós contemplamos também. Vamos participar da ceia, vamos comer do pão, vamos beber do cálice. O que é a ceia? Senão a providência de Deus para salvar o perdido. O que é o comer do pão, o beber do cálice? O que representa a morte de Cristo? A ressurreição de Cristo? O preço que Ele pagou pelo meu, pelo seu pecado? Senão um presente de Deus para produzir vida naquele que está morto. Não há vida fora de Cristo. Porque ninguém, senão Ele, deu vida por nós. Não há salvação fora de Cristo. Porque só Ele pagou o preço da minha culpa na cruz. E é Ele que pode garantir a purificação do meu coração pelos pecados, pela iniquidade que eu pratico. Quando Cristo morre na cruz, Ele dá um cuidado precioso para o nosso presente, perdão de pecado. Todo dia Deus nos perdoa, na sua muita misericórdia e graça, que em Cristo se revela. Mas Ele traz para nós um presente para o futuro. Quando Ele diz que nós vamos viver o novo céu, a nova terra, preparada por Ele, para que aonde Ele esteja, estejamos todos nós que cremos no Seu nome e na Sua salvação, por meio do sacrifício da cruz do Calvário. Agir de Deus, que supre a necessidade do nosso presente, do presente para a nossa alma, e do futuro, porque estávamos destituídos da glória de Deus, estávamos condenados ao inferno, iríamos passar por uma eternidade de choro e ranger de dentes, mas agora o Senhor já enxugou dos olhos a nossa lágrima, já tirou de nós o ter que pagar pelo nosso pecado, e ter que padecer pela nossa iniquidade, e ter que sofrer, porque Ele sofreu em nosso lugar, e Ele vivenciou lá na cruz a minha morte, que eu merecia, Ele assumiu, para me presentear com a vida que Ele tem. A assistência de Deus que celebramos quando comemos do pão, quando bebemos do cálice, na certeza de que o Senhor é providente para o presente e para o futuro. Quando haveremos de viver com Ele, em gozo eterno, sem tristeza, sem dor, sem qualquer necessidade, porque estamos diante do Deus Todo-Poderoso, que assiste a nossa vida aqui, mas que prepara uma assistência preciosa, onde nada há de nos faltar, do porvir, na nova vida, na eternidade, que Ele nos dá, que Ele nos garante, por fé em Cristo Jesus. Que o Senhor olhe para a sua vida, para o seu viver, que Ele contemple a sua necessidade, e a minha. Que a partir daquilo que Ele já criou, Ele possa trazer o complemento naquilo que falta. Que o nosso coração seja um coração confiante, do Deus que supre o presente, que garante o futuro. Vende, paga a tua conta. Que exista um agir de Deus para você hoje, na preocupação sua do dia, na preocupação sua do amanhã, da semana, numa decisão, numa escolha, uma missão que você precisa cumprir, numa conversa difícil que você vai ter que ter. Num consolo que é necessário por causa de perda. Mas que Ele demonstre esse cuidado, traga essa providência, todo dia, até a vinda de Cristo, quando Ele há de nos suprir, e suprir as nossas necessidades plenamente, na Nova Jerusalém, na nova vida, do viver eterno, do viver com Deus, do viver de gozo, do viver de paz.